Fala, meu concurseiro bravo, e agora, hein? Separação silábica. Cadu, mas ninguém erra separação silábica. Olha, filho, não fala isso, que muita gente erra separação silábica. A prova, quando coloca questões de separação silábica, ela não coloca, como é que separa sílabas de parede? Pô, pelo amor de Deus, filho, isso não vem, não. A prova coloca coisas pesadíssimas. Ela pega lá, ó, occipital, tungstênio, feldespato, só coisas, ó, só a nata, filho, tá? Para tentar enganar o candidato. Então, preciso de que você não demore para a prova. Vamos lá, vem comigo rapidinho para você visualizar. Aqui, ó, eu coloquei algumas regras de separação silábica aqui, já para você visualizar como é que funciona. Na verdade, a gente já veio falando de algumas regras, né, no decorrer das aulas. Então, fica atento, olha. Letras iguais, sílabas separadas. Lembra? A gente falou sobre isso. Letras iguais, sílabas separadas. Como eu separo as sílabas de V, então? V, em, tá? Tem que separar aqui, é obrigatório. Occipital, como é que fica? Ó, letras iguais, sílabas separadas. Então tem que fazer assim, ó, oc, depois si, pi, tal. É isso aí. Lembre-se sempre também de que nenhuma sílaba começa por vogal, falou? A não ser que seja início da palavra, tá? Ou que seja aqui, ó, separação de duas vogais, ou seja, hiato, tá bom? Se não for hiato, não for início de palavra, eu não posso começar por vogal. Isso tem que ficar na sua cabeça, filho. Não se começa sílaba por vogal. Vamos lá, separa as sílabas de carro. Como é que fica? Carro, aqui, ó. De passar, passar. Perfeito, fantástico. Tudo perfeito, tudo maravilhoso. Consoantes mudas igual Michael Jackson, filho. Ó, todo mundo escorrega de ré, falou? Ó, consoante muda sempre volta para a sílaba anterior, igual Michael Jackson. Aqui, ó, tungstênio, como é que faz? Ó, tungs, vem até o S, ó, tungs, 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 tungs. Deixa pra lá, viajei. Tungs, ó. Opa, cuidado, lembra paroxítonas terminadas em tom crescente? Quando isso aqui acontece, normalmente o que a gente faz? A gente deixa aqui, ó, o acento gráfico e o encontro vocálico do final fica junto. Fica junto, falou? Então, cuidado para não confundir isso aqui. Ele fica junto porque a gramática dá normalmente como paroxítona terminada em ditom crescente. Cadu, você falou normalmente. É, filho, porque se você for fazer EPICAR, se você for fazer colégio naval, se você for fazer uma prova da CESP-NB, você precisará ter algumas observações, tá? As outras provas não, para as outras provas não precisa não. Mas para essas provas você precisará considerar algumas observações que eu vou fazer aí, tá? Então vem comigo. Então, aqui ó, acentuação antes, o final fica junto. Perspectiva, separa aí, ó, como é que fica? Pers, aqui ó, até o S, depois pec, ó, consoante muda de novo, ó, sílaba anterior, obrigatório. Pers, pec, depois ti, vá, pronto, fechou. Feldespato, como é que separa? Feldespato, é isso aí, ó, feldespato. Gnomo, como é que fica? Cadu, consoante muda, volta para a sílaba anterior. Meu irmão, ali não existe sílaba anterior, filhinho. Não existe. E se não existe sílaba anterior, ela vai ter que vir para a sílaba da frente. Então, qual seria a primeira sílaba? Gnomo. Aqui, ó. Gnomo. Beleza? Gnomo. Essa daí é a separação correta. Psicologia, como é que separa? Psi. Sai daí, rapaz. Isso não, tá doido? Ó, psicologia. Peraí, tem acentuação gráfica aqui? Não tem. Então o finalzinho vai fazer o quê? Vai ficar junto? Não. Se aqui tivesse um acento gráfico, o finalzinho ficaria junto. Como não há acento gráfico, o finalzinho separa, falou? Belezinha? Tranquilo? Guarda isso no coração, hein? Tá? É igual Mário e Maria. Mário, como é que eu separo? Mário. Como é que eu separo Maria? Maria, tá? É obrigatório. Fecha comigo. Prefixo mais vogal, prefixo mais consoante. Como assim, Cadu? Tu já viu aquelas palavras que a galera sente dúvida às vezes? Qual o correto? Suboficial ou suboficial? Qual o correto? Exatamente isso aqui que eu vou falar para você agora, tá bem? Então toma cuidado. Na escola, por exemplo, a gente escutou a vida inteira alguém falando assim pra gente: sublinha isso aqui, sublinha isso aqui. Tem que sublinhar. Sai daí, cara. Sublinhar o quê, rapá? Olha que maneiro. Sempre que a palavra que vier, ó, associado ao prefixo, tá? Como é o caso de sub, tá? Se você tiver um prefixo e a palavra vier iniciada por vogal, olha, prefixo mais vogal, elas ficam juntas, tá? Elas ficam juntas, beleza? Aqui, ó, prefixo mais vogal ficam juntos, ó. Então, bi, za, vô. Repara que aqui ó, o A do avô ficou ligado ao S do bis, ali, ó, que é do prefixo, tá? Então, o prefixo fica ligado à vogal.
Transatlântico, a mesma coisa aqui, ó. Trans é o prefixo, quase que eu falo prefixo, igual cebolinha. Aqui, ó, trans, tá vendo, ó? É o prefixo. E você vai perceber que a palavra Atlântico começa com vogal, então eles terão que ficar ligados. Prefixo vai deixar pelo menos uma letrinha ligada à vogal. É obrigatório, já que eu não posso começar por vogal. Então, como é que fica? Trans, aqui, ó, transatlântico, não, é transatlântico. É obrigatório, falou? É obrigatório. Olha a palavra de baixo, subalugar, como é que fica? Ah, cara, não é mole, subalugar. Não pode, cara, senão ficaria sub-a. Eu começaria a palavra por vogal, tá? Eu começaria a sílaba por vogal, eu não posso. Então fica assim, ó, subalugar. É isso, é obrigatório, falou? Diferente, por exemplo, de sublinhar, porque linhar começa por uma consoante, então eu tenho que separar. Sublinhar, beleza? Aqui, ó. Bisneto, aqui, ó. Olha bisavô como é que ficou lá, juntinho, ó. Bisa. Aqui não fica bisneto, não pode ficar o S junto com N, tem que separar. Bisneto. Perfeito. Transparência. Diferente de transatlântico, agora, ó, parência, tá vendo aqui, ó, de aparência, ele vem com a letra P. Então tem que separar, ó. Ó, a acentuação gráfica, final fica juntinho. Transparência, e ó, fecha comigo. Sublocar, como é que fica? Já sei que é do sublocar, é assim? Não, cara, é sublocar. Mas por que então que não é suboficial? Porque suboficial, a palavra oficial começa por vogal, aí fica suboficial, tá? Suboficial é o correto, tá bem? Então fica ligado aí para não fazer besteira, tá? Cadu, tem alguma pegadinha? É óbvio que tem, senão, né, não cairia em prova. Qual é a pegadinha, filho? A pegadinha é a palavra sublime. Ó, vou até colocar aqui para você, ó. Por que ela é uma pegadinha? Porque a galera aprende isso aqui, ó, sublocar, sublinhar, não junta nunca mais. Aí pega a palavra sublime, quer separar sublime. Sublime, não existe, tá? A palavra sublime, esse sub é um falso prefixo. Anota aí no seu caderno que esse cara aqui, ó, é um falso prefixo, tá? Então toma muito cuidado com essa palavra aqui, ó. Vou até colocar aqui para você, tá? Aqui, ó. Bem grandão aqui para você não perder de vista, tá? Aqui, ó. Tá bom? Então fica ligado nessa palavra aqui, ó. Sublime, por quê? Como eu separo? Sublime, tá? Já que o sub aqui não é um prefixo coisa nenhuma, a palavra lime nem existe, tá? Então fica atento aí, se é pegadinha essa palavra aí, tá bom? Então fecha comigo. Show de bola, show de bola? Perfeito, vem comigo. Encontros vocálicos, aquilo ali que a gente já veio falando, né? Tem acentuação gráfica antes, o final fica junto, ó. Não tem acentuação gráfica antes, o final separa. Seria anúncio. Anúncio. Ó, o finalzinho fica junto, tá vendo aqui, ó. Agora aqui, ó, repara que aqui tinha acentuação gráfica. Agora dá uma olhada, não tem acentuação gráfica. Anuncio, do verbo anunciar, eu anuncio. Anuncio, eu tenho que separar o finalzinho, legal? Isso aqui ocorre com aquelas famosas paroxítonas terminadas em ditongo crescente. E qual é a pegadinha? A pegadinha é a seguinte, tá? As paroxítonas terminadas em ditongo crescente, elas são eventuais proparoxítonas, ou seja, aquele ditongo crescente ali do final, ele é um eventual hiato, ele pode ser separado dependendo do seu concurso. Caraca, Cadu, é mesmo? É, cara, infelizmente é, tá? Então, dependendo do seu concurso, você vai ter que ter uma atençãozinha especial. Qual é a regra? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Essa é a regra 90%, falou? 95%. Porém, se você for fazer a prova da EPICAR, se você for fazer a prova do Colégio Naval ou alguma prova da CESP-UNB, tem que ficar ligado, porque eles também consideram isso daqui, olha, como eventuais proparoxítonas e aceitam que sejam classificados como proparoxítonas, tá legal? Então fica atento aí, vamos lá? Então fica muito atento, porque encontrou paroxítonas terminadas em ditongo crescente, você vai lembrar no seu coraçãozinho que elas são eventuais proparoxítonas. Então, segundo essa regra, né, que a EPICAR gosta tanto de usar, a EPICAR já colocou algumas questões disso daqui, eu poderia separar, por exemplo, a palavra espécie, assim, ó, eu poderia separar, então, assim, ó, espécie,
pé, se, paroxítona terminada em tom crescente, ou ex, ó, ex, pé, se, e, falou? Essa daqui é a segunda forma, é a forma aceitável lá pela EPICAR, pelo Colégio Naval, falou, é a forma aceitável. Esta daqui é padrão, tá? Essa aqui é a regra para todo mundo. Aquela lá é a segunda aceitável, caso você vá fazer Colégio Naval, EPICAR ou alguma prova da CESP-UNB, falou? Então fica atento aí para essas estruturas. E para a gente finalizar aqui, ó, dígrafos separáveis, falou, pessoal? Fiquem atentos a esses dígrafos separáveis. Como assim, Caduzinho? Dígrafos separáveis, olha, é o caso de aqueles grupos, ó, que a gente já falou, o grupo da repetição e o grupo com som de S aqui, ó, é o caso de descer, desça daí, tá? Exceder, estudar, tá bom? Ó, carro, passar. Então, esses daqui são os grupos de dígrafos separáveis. Como a gente já falou deles antes, tá? Não vou perder meu tempo neles, não. Legalzão? Então, fico atento aí, tá? Guarda no coração essas regras de separação silábica, porque elas são importantes e uma galera dá mole, principalmente nisso aqui, ó, nessa questão do prefixo aqui, tá? Então, fica atento aí para não dar mole, belezinha? Falou?